queria apresentar a dona Luísa Maria. A dona Luísa, ela sofre de enxaqueca já tem quanto tempo, dona Luísa? Que você sofria de enxaqueca? De enxaqueca uns 15 anos de idade. E aí você já procurou vários tipos de alternativas, já vinha tomando vários medicamentos. Como é que era? Conta pra gente. Tentei vários tratamentos, né? Como vários tipos de tratamento, como muitos tipos de exame, tratamento, como tomava vários remédios, mas nenhum tive resultado. Qual que eram os medicamentos que você costumava tomar? Todos os remédios. Eu falava que é remédio, tudo eu tomava. Chegava na vizinha, a vizinha falava, toma isso, toma dipirona que melhora, toma... Remédio para enxaqueca, todos eu tomava. Os últimos remédios que a senhora estava tomando eram quais? Você lembra o nome? Topiramato, Neosaldina... Neosaldina, todas. Antidepressivo, chegou a tomar algum antidepressivo? Esse tratamento, uns 5 anos com depressivo. Vários, fluoxetina, eu tinha até escrito todos eles. Fluoxetina tomava bastante? Bastante, tomava cefalho para dor de cabeça. Chegou o ponto do médico falar que esses eu não podia mais. Muitos remédios que já não podia mais tomar por ser muito forte, que todos eu já tinha tomado, né? Então, muitos remédios eu já não podia mais tomar. E atrapalhava seu sono? Como é que era? Toda a vida eu fui ruim para dormir, não tomava medicamento, já não fazia mais efeito para dormir, não. Certo. E aí, geralmente, quantas horas por dia a senhora dormia? Por dia eu não durmo durante o dia, não. Na noite? À noite, quando eu dormia muito bem, era 4, 3 horas. Quando eu estou bem para dormir, o máximo era 4 horas, 3 horas. Hoje, e aí acordava já cansada, com má disposição? Má disposição, às vezes já me despertava com dor de cabeça. Eu acho que não tem coisa pior no mundo do que você já acordar com dor de cabeça. Dor né? de cabeça, acordar com dor de cabeça. Tinha até preguiça de acordar. Já acordava com dor. Já acordava com dor. E aí, como é que era a memória? Estava boa de memória, lembrava das coisas? Não. Já pensei muitas vezes que eu já estava até com mal de Alzheimer ou outras coisas assim. Porque muito esquecida. Já chegou às vezes de eu pensar que alguma outra coisa, assim, outra doença, porque eu estava com meu raciocínio muito, muito ruim. Às vezes eu não procurava assim, a tentar voltar a mexer como eu gosto muito de bordar, fazer algumas coisas e já não estava esquecendo até isso mesmo, né? Estava me atrapalhando. E onde é que era o local que você sentia essas dores? Era muita dor desse lado, mais desse lado. Mas quando era à noite mesmo, a dor que mais me atrapalhava, às vezes, conforme a alimentação, que eu não prestava atenção, era às vezes na cabeça toda. Muitas vezes assim, uma dor focante mesmo na cabeça. Ficava pulsando, latejava, sentia ardência? Não, é mais pulsando, uma vez muito pulsando. Ela é uma dor variável, uma vez conforme assim, ela era assim, pulsando, outras vezes era uma dor, como se fosse assim, alguma coisa, uma hora pulsando, outra hora é como se estivesse oprimindo, assim, latejando, não sei como. Uhum. É uma dor que incomoda muito. E aí ela durava 1 hora, 2 horas, vinha só pela manhã ou voltava à tarde? Não, é mais de manhã. Às vezes você está bem e acorda e vai até certas horas da manhã. Certo. E como é que você descobriu a gente? Foi uma palestra que a minha irmã foi, que ela mora aqui em Anápolis.
e descobriu porque falou mais sobre, não foi nem tanto por a dor de cabeça, foi por eu ter, eu estava fazendo um tratamento em Goiânia por apneia do sono. Ah, certo. Aí ela comentou que eu tratava a apneia do sono também. Apneia do sono. E aí, eu ler o folheto que ela me deu, estava falando sobre a apneia do sono e enxaqueca. Foi aonde eu... Falei assim, agora ponto, vou matar 2 coelhos na paulada só. Não é? Aí foi aonde aconteceu. E hoje você vê que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra, né? Tanto que o nosso organismo ele é complexo, né? A gente precisa de estar com todos os sistemas, né? Tanto digestório, respiratório, sono, tudo isso em equilíbrio para que a gente possa prevenir e evitar as doenças. E aí a gente começou então a fazer uma proposta nova, né, na odontologia, que foi o uso da aplicação de toxina botulínica para tirar a senhora da crise. E aí nós fizemos então a aplicação de toxina. Como é que foram os resultados nos primeiros 15 dias? Eu me lembro que acho que nos 3 dias primeiros você ainda sentiu bastante? Senti bastante, ainda senti dor, mas não foi como, né? Uns 2 dias ainda senti dor, mas não foi igual, assim. Lembrando que a toxina ela começa a ter o efeito com 3 dias, né? E aí na primeira semana ela tem 90% de efeito e com 2 semanas tem 100% de efeito. Até que a gente pede para o paciente fazer o retorno com 15 dias para que a gente possa fazer o retoque se necessário. E aí 3 dias então continuou com as dores, porém menores, e depois do terceiro dia como é que foi? Aí eu notei assim que eu não lembro se foi uma semana mais ou menos, mas mudou a dor de cabeça. Eu já não acordei com dor de cabeça. Eu senti, foi diferente, parece que estava outra dor diferente, que eu não sei explicar, né? Mas não foi, eu não acordei com dor de cabeça. E eu notei que eu dormi, eu estava dormindo. Aí que eu falei, mas eu não acordei com dor de cabeça. Que já foi uma coisa... Para mim já foi... fantástico. Diferente, né? Que eu não acordei com dor de cabeça. O tanto que com 15 dias eu falei, você procurou, eu falei, não acordei com dor de cabeça, mas eu notei que eu estava com dor de cabeça. Né? E aí na parte da tarde continuava a vir as dores de cabeça? Não, se vinha era só aquela dor passageira, como não sei se era uma dor passageira ou se era alguma assim. Como que eu posso falar para você? Se era assim um costume ou alguma coisa assim, como eu tinha um hábito como fosse uma dor memorizada. Agora eu não tenho mais esse hábito, vou fazer um cafezinho que isso passa. Não, agora nem isso eu não tenho mais. Vou fazer um cafezinho, não tem mais aquela preocupação, não tem mais isso. Eu vou, sabe? Certo. E aí a gente então entrou na fase, nós tiramos ela da crise e entramos na fase preventiva, que eu acho que é o mais importante, que as pessoas ainda não sabem fazer ou orientar as outras pessoas. Então, a nossa filosofia de trabalho baseia-se em 4 pilares: gestão das emoções, a parte da dieta, atividade física e o sono. Então, a partir do momento que ela já começa a dormir, já começa a melhorar. E aí a gente então passou a trabalhar a parte de alimentação. Nós passamos os alimentos que são alergênicos e os que não são. E ela descobriu que ela tem intolerância a leite, né, a lactose. E ela relatou, né? Como é que foi o relato? Foi sua filha que chegou lá e ofereceu um danoninho? Você foi, já tomou e logo em seguida já começou a dor? Eu não lembro, mas alguma coisa que eu comi e senti que não estava bem. E logo eu procurei um médico, né? E já tinha mesmo a consulta já marcada. E deu a tolerância à lactose, né? Foi rápido, não, eu fui para emergência, não sei como foi, eu sei que eu fui para emergência. E deu a tolerância à lactose rapidamente, assim,
E aí comecei a observar as alimentações todas, né? E como eu estou observando todas elas agora, que eu tenho E de lá para cá sempre estou tomando muito cuidado com isso, né? A gente comentou sobre o café, né? Sobre o café. Que a cafeína é um dos grandes estimulantes, porque o calor dela faz uma vasodilatação dos vasos, né? Então estimula, faz com que libere hormônios para que você tenha enxaqueca. Além de outras substâncias aí que é uma guerra, né? Essa parte do café, que é uma bebida nacional. E o café libera duas substâncias que não é bom para o seu organismo. E aí eu orientei ela então a começar a fazer o uso do café descafeinado, porque a cafeína ela não tem sabor. E muitas vezes a pessoa gosta do sabor do café, mas o que causa dependência química é a cafeína. Então, fazer o uso do café descafeinado para ir abolindo o uso do café, né? E também orientamos que a gente vai modificando, né? Todo o paladar nosso a gente vai adaptando o paladar, né? Então, às vezes, hoje você não gosta de um determinado alimento. Eu lembro quando a gente começou a consumir adoçante, tanto que era amargo, horrível, ninguém tolerava aquilo. E aí, com o passar do tempo, hoje todo mundo, 2 gotinhas, né, acha bom, né? E até faz falta. E hoje a gente ensina as pessoas que não existe açúcar bom e açúcar ruim. O simples fato de ser doce, o simples fato de você pensar no doce, já faz o seu pâncreas liberar insulina. E quanto mais insulina você tiver no seu corpo, maior é a chance de você ter o hiperinsulinismo, que causa a síndrome metabólica, que é a doença que mais mata hoje no mundo. Então, está relacionada à obesidade, à hipertensão, à diabetes e o colesterol alto e problemas cardiovasculares. E aí a gente então trabalhou essa parte da dieta com a Luísa, e aí ela começou então a identificar quais são esses alimentos, que é fundamental para ativar os gatilhos, nossos receptores da dor, né? E aí a gente também começou a passar para ela exercícios de meditação, que é uma maneira de você trabalhar a gestão das suas emoções. Tá conseguindo fazer, dona Luísa? Conseguindo fazer. A gente, são 5 exercícios, se eu não me engano eu passei para você só 3. Depois eu vou passar mais 2. A gente começou com a parte de respiração, de mentalização, uma meditação mais simples. Depois a gente vai entrar na parte de intuição linear. Então, assim, é um curso, é uma atividade que a gente ensina no curso online. Por quê? Porque leva tempo. Então a gente gravou os vídeos onde tem as músicas, os chakras, as visualizações, que fazem toda a diferença, tá? E a gente está então oferecendo para ela, para que ela consiga saborear o exercício e começar a introduzir aos poucos na sua vida, né? E para você entrar no estágio de meditação, leva 1 ano de atividade. Ou seja, depois que você praticar durante 1 ano de forma diária, é que você vai entrar no estado de meditação. Então, na literatura, se você entrar no Wikipedia e ver o que significa meditação, lá está escrito que é o ato de pensar, de refletir. Mas meditação na yoga é totalmente diferente, tá? Na yoga é o contrário, é o oposto. Meditação é simplesmente o ato de parar o pensamento, expandir a consciência. Então é como se você tivesse um flash de máquina fotográfica na cabeça. E quando você consegue parar esse flash por 1 segundo, você expande a consciência. E aí existem 6 tipos de consciência que a gente ensina. O nosso é o 3º nível, que é a parte humana, que é a parte racional. E quando você medita, você eleva o nível de consciência para um nível de superconsciência, onde você entra num estado de consciência linear, onde as pessoas que praticam esse tipo de atividade física, ela vai ser um ser superior. Ela consegue controlar suas emoções, entendeu? Então, a parte da gestão das emoções, para você ter uma ideia, olha tanto que é interessante.
você pode ter colesterol alto, não tem problema nenhum. O que não pode é associar o colesterol com o estresse. O estresse é o grande mal da população. Quando você tem a presença do estresse, você calcifica, você oxida as placas de ateroma. Você calcifica ali o colesterol, vai formando as placas de ateroma. Então, associado com o estresse é que vai te fazer mal. Então eu tenho pacientes que sofrem de enxaqueca, só você contrariar a pessoa já começa a dor de cabeça. Então se você pratica a meditação, você vai aprender a ter foco, vai aumentar a oxigenação do seu cérebro, a massa cefálica, rejuvenesce, que estimula a produção das telomerases, que é a parte das células. Então tem inúmeros benefícios na meditação. Para a mulher, então, que sofre de menopausa, que é esse calorão e tal, você consegue controlar a temperatura do corpo. É fantástico, só que você tem que praticar. Então, é muito gostoso quando você começa a ter resultados, né, com a meditação, tá? Então, é fantástico. Você pode tanto trabalhar a parte de estresse, né, por exemplo, a dona Luísa relatou que ela é muito ansiosa, não é verdade? E com o exercício, você está conseguindo melhorar essa ansiedade? Melhorar bastante, né? E eu passei assim, logo na época, assim, foi que eu comecei o tratamento, me ajudou muito, porque foi meus 2 filhos, assim, eu fiquei muito assim, ligada às duas coisas, né? Com o tratamento e com a separação assim, de 2 filhos que estavam mudando de perto de mim, né? Uhum. E ali para mim, com a minha ansiedade, com aquelas duas coisas ali, parece que eu não ia suportar aquelas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então me ajudou muito aquelas duas coisas, né? Então foi muito assim para mim, eu acho que eu fiquei mais calma assim, para mais ansiedade, né? Que bom, eu acho que bom. Porque às vezes a gente não para prestar atenção na própria respiração. Porque meditação, hoje as pessoas vivem ou do passado ou do futuro. Ninguém vive o presente no máximo. Não. E quando você para observar a sua própria respiração, você está vivendo o seu presente momento no máximo. E isso causa um conforto no corpo para mudar a sua biologia e transformar a sua mente. Esse é o segredo. Esse é o pulo do gato. Então, a partir do momento que você passa a praticar o exercício simples da respiração, já começa a melhorar o seu estado emocional. Tá certo? E atividade física. Nós falamos da gestão das emoções, falamos da nutrição, falamos do sono, e aí nós trabalhamos futuramente. É interessante você fazer aquela polissonografia, tá? Para a gente avaliar se você está tendo apneia e quantos ciclos que está tendo, e se o grau é leve, moderado ou severo, para a gente fazer o aparelhinho do ronco e apneia do sono. Porque aí vai potencializar o seu sono, vai devolver aquele soninho que você tinha quando não tinha nenhum problema, tá certo? Qual que é o grande problema hoje? Obesidade. Se você está acima do peso, você tem um fechamento aqui, ó, dessa região, onde passa o ar. E aí, se você tem essa dificuldade, você começa a ter hipoapneia, até chegar à apneia, que é a parada de ar completamente durante o sono. E quando você tem essa parada de ar, você tem microdespertares, ou seja, você acorda várias vezes durante o sono. E o nosso sono, ele é dividido em 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e a quinta, que é a fase REM. Ou seja, 4 fases não REM e a quinta fase REM, que é a fase dos movimentos oculares rápidos. Resumindo, se você tem micro despertares, você não chega na fase REM. É onde você sonha, é onde você restaura o seu corpo, né? E para você aprender de forma definitiva, você tem que ouvir, praticar e dormir bem. E esse é o segredo. Se você não dormir bem, você não transfere o seu conhecimento que está ali na parte límbica do cérebro para a parte cortical. Quando você transfere para a parte cortical, você aprende para o resto da sua vida. É igual andar de bicicleta.
Quando você para de andar de bicicleta, daqui 20 anos, se você pegar uma bicicleta, você vai saber andar. Assim funciona o nosso aprendizado. Então é uma diferença entre aluno e aprendizado. Tá bom? Então é fundamental. Não adianta você praticar atividade física se você não dormir bem. Porque é no sono que a sua massa magra vai crescer. Se você não praticar atividade física de forma diária, você não vai transformar a biologia do seu corpo. Não transformando a biologia do seu corpo, você não vai transformar a sua mente. Então é fundamental a atividade física diária para você vencer a preguiça. Pegar o hábito saudável. Tudo bem? Não adianta você fazer uma musculação se você não dormir bem. Porque é no sono que o músculo repara, que o músculo cresce. Você produz um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Então, o sono, ele é muito importante. É no sono que você aprende pro resto da vida, que você cria memórias musculares. Aquele atleta que faz atividade física, que ele aprende a jogar a cesta ali, ó, de basquete de forma perfeita, se ele não dormir bem, ele não vai memorizar aquele movimento. Olha que interessante. E as pessoas não sabem disso. Tá certo? Então nós falamos da gestão das emoções, da nutrição, do sono e atividade física. Você fazer yoga, tá? Onde vai trabalhar a parte de alongamentos, a parte de respiração, né? E então são movimentos suaves. Ou você fazer um tai chi chuan. Por quê? A atividade física, ela resume-se em movimentar, tá? De forma saudável. Então para você é fundamental você ter uma atividade física de forma diária. E fechando nossa entrevista, como é que você se sente hoje e se você indicaria o tratamento? Claro que sim, né? Só de estar bem melhor, que eu creio que está com 3 meses, né? Só que nós conversamos, né? Hoje completou 2 meses. 2? Você começou no dia 20 de abril e nós estamos no dia 29 de junho. Então, nós estamos com 2 meses e 9 dias. E ela já está com um ar bem mais feliz. Geralmente eu queria fotografar os pacientes ou filmar quando chegam aqui. Porque a aparência conta muito, né? Mas às vezes, é igual pacientes de ortodontia. Quando o paciente chega, geralmente eu trabalho com 8, 9 anos e sai daqui tudo maior do que eu. Entra dente de leite, sai dente permanente. E aí a gente acompanha, porque todo mês ele vem. E a gente acompanha esse crescimento, essa evolução. E como muda a fisionomia, chega aqui tímido, com vergonha. No final já chega aqui batendo 7, e conversando, e rindo, e muda, e fica grandão. Então, é interessante acompanhar essa transformação. Bom, eu queria agradecer, né, de coração por você estar contribuindo com a nossa entrevista e poder a gente levar essa informação aí, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. O nosso objetivo é traduzir o curso para o inglês e devagarzinho a gente vai traduzindo aí para as outras línguas. Eu que tenho a agradecer muito, agradecer a atenção que você tem me dado, carinho, eu que tenho a agradecer muito. Agradecer a Deus essa, como diz assim, foi uma benção mesmo, assim, né? Essa oportunidade de eu hoje estar sentindo bem. Que bom, que bom. Odontologia Feroni.